Olá, nesse vídeo nós vamos falar do Baixo Império, que vai do ano de 284 depois de Cristo a 565. Bom, no Baixo Império foram abolidas de vez as instituições republicanas. Surge de fato uma monarquia absoluta sem interferência da auctoritas do Senado. O primeiro imperador foi Diocleciano, ele governou de 284 a 305. Seus principais feitos foram, primeiro, ele estabeleceu a tetrarquia, nomeando 2 Césares e 2 Augustos que governariam com ele. O Augusto teria o poder, o César seria seu eventual sucessor. Um Augusto foi nomeado para o Ocidente com sede em Milão. Era Maximiano. Ele foi auxiliado por um César em Trèves, de nome Constâncio Cloro. No Oriente, o Augusto era o próprio Diocleciano, sediado em Nicomédia, perto de Bizâncio, e ele era auxiliado por um César, sediado em Sérmio, na Panônia, atual Hungria. Segundo, ele dividiu as províncias grandes e agrupou-as em dioceses. Terceiro, ele aboliu o processo formular, adotando o processo extraordinário. Bem, o segundo imperador foi Constantino, filho de Constâncio Cloro, que governou de 323 a 337. O período entre 305 a 323 foi de lutas intestinas pelo poder. Houve época em que havia 6 pessoas que se diziam imperadores, cada qual com seus partidários. Um deles era Constantino, que acabou por concentrar todo o poder, vencendo a Guerra Civil em 323. Com Constantino acaba de direito a tetrarquia e o poder se concentra em suas mãos. Ele transferiu a capital para Bizâncio, mudando seu nome para Constantinopla. Dividiu o império em 4 prefeituras: Oriente, Gália, Ilíria e Itália. Cada uma das prefeituras se dividia em dioceses. Quais os fatos mais importantes do Baixo Império? Vamos lá. Em 313, houve o Edito de Milão, de Constantino, dando liberdade de culto aos cristãos. O edito foi reforçado posteriormente e aplicado em todo o Império. Constantino se converteu à fé cristã, atribuindo várias de suas vitórias a isso. Em 380, Constituição Cunctus Populos, de Teodósio I. Teodósio I governou de 379 a 395. Ele elevou o catolicismo à religião oficial. Em 395, ocorre a morte de Teodósio I e a divisão do império em Oriente e Ocidente, com 2 imperadores, seus filhos, Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente. A unidade jurídica foi mantida por meio da legislação, que era a mesma. Em 476, houve a queda do Império Romano do Ocidente. Rômulo Augusto é derrotado por Odoacro, rei dos Érulos. Alguns reis bárbaros invasores passaram a ser tratados como delegados do imperador no Ocidente. Exemplo, Odoacro, Teodorico e outros. De 527 a 565 foi o reinado do imperador Justiniano. Ele tenta reunificar o império e promulga as compilações de leis e doutrina conhecidas hoje com o nome de Corpus Juris Civilis. Após a morte de Justiniano, tem início o chamado período bizantino, que se estende até 1453, ano em que ocorreu a queda de Constantinopla na mão dos turcos otomanos. Muito bem. Como é que era a organização política no Baixo Império? Bom, havia o Senado, ele continua a existir, mas praticamente sem poder. Das magistraturas republicanas, o que sobrou? Os cônsules, havia cônsules em Roma e em Constantinopla. Eles davam nome ao ano
e desempenhavam funções honoríficas. Pretores era um cargo honorífico. Suas funções judiciais se transferem ao prefeito para a cidade, prefeito para o pretório, juízes menores e ao imperador, a quem cabia a apelação, apelácio. Tribunos da plebe continuaram sendo cargo honorífico desde o Alto Império. Questor para o Sacro Palácio, assessor do imperador. Prefeitos para o pretório, administravam as prefeituras. Vigários, governavam as dioceses. Não tem nada a ver com a religião católica, hein, gente? A religião católica, a Igreja Católica é que adotou a terminologia do direito administrativo romano. Governadores ou procônsules governavam as províncias. Eles foram depois substituídos por magistrados civis, rectores, iúdices ou présides, e militares, magistrados civis e militares, que eram os duces. A administração se concentra nas mãos do imperador, junto ao qual funcionava o Sacrum Consistorium, que era um conselho imperial para assuntos administrativos e judiciais. Havia também uma pleiade de funcionários imperiais, dentre eles Magister Officiorum, comandante das milícias palatinas, Comes Sacrarum Logitionum, que era o conde do erário, tesouro público, Comes Rerum Privatarum, que era o conde do fisco, tesouro privado, Magister Militum, comandante do exército, Agentes in Rebus, agentes para os correios e fiscalização das províncias. Bem, quais as fontes do direito no Baixo Império? Basicamente os costumes, a lei escrita e a jurisprudência, ou seja, a doutrina. As constituições imperiais se denominavam leges. Para uniformizar a legislação, um imperador enviava ao outro uma sanção pragmática. Nessa época, foram feitas várias compilações de leis e de leis e doutrina, algumas particulares para efeitos didáticos, outras oficiais. As compilações particulares de leis, a que podemos equiparar nossos vademecums, editados pela RT, Saraiva, Forense e outras, foram o Código Gregoriano, de 291, depois de Cristo, óbvio, continha as constituições imperiais de 196 a 291. O Código Hermogeniano, de 295, continha as constituições imperiais de 293 a 294. A única compilação oficial dessa época foi o Código Teodosiano, de 438, sob o imperador Teodósio. Continha as constituições imperiais desde Constantino, que governou de 323 a 337. As compilações particulares de leis e doutrina mais importantes foram o livro Sírio-Romano, do século IV ou V, livro prático destinado à magistratura e ao ensino. Os Fragmenta Vaticana foi encontrado na Biblioteca do Vaticano em 1821, daí o seu nome. É possível que seja do século IV ou V. Consultatio Veteris Cuiusdam Jurisconsulti, ou seja, consultas a certo magistrado antigo que teria vivido na Gália no século V. Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum, paralelo entre o direito mosaico, referente ao direito bíblico, com origem em Moisés, e o romano, elaborado de 313 a 438. Fragmentos do Sinai, encontrados em 1880 no Sinai, no convento de Santa Catarina. Foi elaborado, possivelmente, no século V, aliás, e contém comentários a obras clássicas. Catálogo Bizantino das Ações. É provável que tenha sido elaborado na época do imperador Zenon, que governou de 474 a 491. As mais importantes compilações oficiais de leis e de doutrina foram a Lei das Citações, de 426, Teodósio II no Oriente e Valentiniano III no Ocidente.
traçava normas para a citação de juristas cujas obras e pareceres tinham força de lei. Compilações de Justiniano. Em 528, Justiniano nomeou 10 juristas para compor um código, compilando constituições de vários imperadores e codificações anteriores. Em 529, o trabalho ficou pronto, sendo promulgado. Denominou-se Código Novo de Justiniano. Dele nada sobrou, mesmo porque foi substituído por outro, já em 534. Assim ficou conhecido por Código Velho, em contraposição ao de 534, chamado este sim de Código Novo. Em 530 foi nomeada uma comissão de 16 juristas para compilar a doutrina. Obras de juristas desde a República foram consultadas. Como resultado, surgiu o Digesto, ou Pandectas, reunindo pareceres de diversos juristas, mais ou menos 40, dentre clássicos e contemporâneos, acerca de vários temas. O Digesto entrou em vigor em dezembro de 533. Digesto vem do latim digerere, pôr em ordem. Pandectas vem do grego e significa compilação. Em 533, nomeou-se comissão de 3 juristas para elaborar um manual didático para a Escola de Direito de Constantinopla. O resultado foi as Instituições de Justiniano, que ganharam força de lei pela Constituição Tanta, de dezembro de 533. Entraram em vigor juntamente com o Digesto. Em 534, formou-se uma comissão de 5 juristas para formular um novo código que substituísse o antigo de 529. Ele o complementou com novas constituições imperiais, além de atualizar as antigas. Foi promulgado em novembro, entrando em vigor em dezembro de 534. É chamado de Código Novo ou Codex Repetite Praelectionis. Após todas essas compilações, Justiniano ainda editou novas constituições, em número de 177, da data da promulgação do Código Novo até a sua morte, em 565. São as chamadas novelas autênticas ou Plácida. Foi, porém, no século XVI que o jurisconsulto francês Denis Godefroy reuniu todas essas compilações em um só volume, dando-lhe o nome de Corpus Juris Civilis. A primeira edição é de 1583, a segunda de 1604. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.